Seja bem-vindo a mais uma videoaula do curso introdutório à epidemiologia. Dessa vez abordaremos as características básicas dos estudos de caso-controle. Assim como os estudos de série de casos, os estudos de caso-controle são também estudos observacionais, mas a diferença é que eles apresentam um grupo comparativo. Assim como os estudos transversais, neste tipo de estudo observacional analítico não proporciona tratamento algum aos indivíduos pesquisados. Apenas avalia e compara desfechos clínicos entre grupos de indivíduos. Os estudos de caso-controle são um pouco mais complexos que os estudos transversais, e devido a isso as evidências obtidas são mais robustas. Pela facilidade e utilidade, são amplamente utilizados pelos pesquisadores, mas nem sempre de maneira adequada. Precisa-se de muita experiência e de conhecimento metodológico para que sejam executados e planejados de maneira adequada. Comparativamente com outros estudos epidemiológicos, os estudos de caso-controle são baratos e de rápida implementação. O desenho deste tipo de estudo epidemiológico é simples. Basicamente, é uma comparação entre dois grupos de indivíduos. Um dos grupos apresenta uma doença de interesse e outro grupo é idêntico em todos os aspectos, menos na doença de interesse. O que é de interesse do pesquisador é avaliar os fatores que no passado poderiam estar associados a desenvolver a doença de interesse. Por causa disto, alguns pesquisadores chamam os estudos de caso-controle de retrospectivos. Mas vamos ver em outros módulos que os estudos de caso-controle não são os únicos retrospectivos. Esta comparação e análise de fatores de risco associados à doença no passado entre grupos de interesse permite o cálculo do odds ratio. Foi dito que os estudos de caso-controle eram fáceis e rápidos de realizar. Esta vantagem fez com que este tipo de estudo epidemiológico tenha sido e seja ainda hoje amplamente utilizado e abusado. Na literatura existem inúmeros exemplos de como este tipo de estudo foi utilizado sem critério. Um deles pode ser visto na tabela do slide 6, onde alguns pesquisadores acharam a necessidade de avaliar se o fato de ter um gato na infância foi um fator de risco para desenvolver esquizofrenia. Outros exemplos aportaram informações de extrema importância e que ajudaram ao desenvolvimento do conhecimento com estudos mais complexos. Este é o caso do sexo anal como fator de risco para HIV, associado à imunodeficiência. No slide 7 pode ser visto em forma gráfica como é o desenvolvimento dos estudos epidemiológicos de caso-controle. Existem dois grupos de indivíduos de interesse, doentes e sadios, com as mesmas características clínicas, que são avaliados, através de registros hospitalares, entrevistas, etc., sobre exposições no passado. O objetivo é identificar a influência da exposição no desenvolvimento da doença de interesse. Para entender melhor como funciona, vamos apresentar um exemplo prático. Queremos avaliar se a exposição ao fumo pode provocar câncer de pulmão. Um estudo de caso-controle seria uma forma fácil e rápida de avaliar esta associação. Acompanhar pacientes que fumam durante anos e identificar quantos deles desenvolvem câncer de pulmão. Poderia ser muito custoso e demoraremos muito tempo em obter os resultados. Então, para poder investigar esta associação, precisamos identificar pacientes com diagnóstico de câncer de pulmão e pacientes idênticos sem este diagnóstico. Como suspeitamos que o tabagismo poderia estar associado ao desenvolvimento deste câncer, vamos a pesquisar em cada grupo quantos deles fumavam. Para exemplificar, vamos supor que dos 1.357 casos com diagnóstico de câncer de pulmão, 1.350 eram tabagistas e 7 não. Avaliando o grupo dos controles, vemos que eram tabagistas 1.291 indivíduos e 61 não eram tabagistas. Com estes dados, então, podemos construir uma tabela de 2 por 2. Isso nos permite organizar os dados de maneira gráfica e estabelecer associações entre o tabagismo e o câncer de pulmão.
Estamos agora frente a uma tabela de 2 por 2. Para poder construir a tabela, precisamos de 4 grupos de indivíduos. Primeiro, um grupo de indivíduos que tem câncer de pulmão e fumava, 1350. Segundo, um grupo de indivíduos que tem câncer de pulmão e não fumava, 7. Terceiro, um grupo de indivíduos que não tinha câncer de pulmão e fumava, 1296. E quarto, um grupo de indivíduos que não tinha câncer de pulmão e não fumava, 61. Olhando a tabela, podemos antecipar que uma grande proporção de casos e dos controles eram tabagistas. A proporção dos casos de fumantes é 99,5%, sendo que nos controles mantém-se a mesma proporção. Com este dado, poderíamos inferir que a população de casos e controles são similares. Vamos continuar com o exemplo anterior. Depois dessa primeira análise, podemos passar a realizar o cálculo do odds. O odds calcula-se com razão duas probabilidades. A probabilidade de que um evento aconteça dividido pela probabilidade de que o evento não aconteça. Precisamos então definir as probabilidades para realizar o cálculo do odds. Odds de que os expostos desenvolvam câncer de pulmão é igual à probabilidade de ter diagnóstico de câncer de pulmão e ser tabagista, 1350. Probabilidade de ter diagnóstico de câncer de pulmão e não ser tabagista, 7, que é igual a 192,8. Vamos interpretar o resultado. A chance de ser tabagista e desenvolver câncer de pulmão é quase 193 vezes maior quando comparado com indivíduos não tabagistas. Odds de ser tabagista e não desenvolver câncer de pulmão é igual à probabilidade de ser tabagista, controle, e não ter diagnóstico de câncer de pulmão, 1296. Probabilidade de não ser tabagista e não ter câncer de pulmão, 61, que é igual a 21,2. Agora podemos calcular o odds ratio. O odds ratio não é mais do que a razão entre os odds calculados previamente, ou seja, 192,8 por 21,2, que é igual a 9. Neste caso, o odds ratio é de 9, o que pode ser interpretado como a chance de desenvolver câncer de pulmão quando fumante. É 9 vezes maior quando comparado com o grupo de não fumantes. Como todo estudo epidemiológico, os estudos de caso-controle são especialmente úteis diante de determinados problemas clínicos. Por exemplo, quando estamos frente a doenças muito raras ou que demoram anos para aparecer, ou seja, pouco prevalentes ou incidentes ou de evolução crônica. Os estudos de caso-controle são especialmente úteis neste cenário porque permitem avaliar de uma forma fácil, barata e rápida prováveis associações. Caso fosse escolhido um estudo de corte, deveria acompanhar grupos de indivíduos expostos a um determinado fator de risco por anos para avaliar a aparição da doença de interesse. Isso seria muito custoso e trabalhoso. A exposição de risco nos estudos de caso-controle deve ser frequente. Caso contrário, o pesquisador terá que avaliar muitos casos e controles para identificar um exposto. Neste caso, este tipo de estudo epidemiológico seria ineficiente. Porém, fácil, barato e rápido, o estudo de caso-controle precisa de conhecimento metodológico, devido a que existem vários tipos de viés. Por sinal, são os estudos epidemiológicos mais suscetíveis de viés, que podem invalidar os resultados da pesquisa. Estudos de caso-controle sem uma adequada metodologia podem ser invalidados e seus resultados, nas mãos de leitores desavisados ou sem conhecimento, podem ser perigosos ou inúteis. Vamos agora nos introduzir nas primeiras dificuldades apresentadas na hora de avaliar ou reavaliar um estudo de caso-controle. O pesquisador consegue medir aquilo que pretendia? Isso é fundamental, já que estudos onde os pesquisadores não atingem o objetivo carecem de validade interna e, portanto, de importância epidemiológica.
Existem erros que podem invalidar os resultados da pesquisa. Este tipo de erro se chama viés. Quando existe um viés, significa que o pesquisador introduziu no estudo um erro sistemático que levará a uma distorção dos resultados que não pode ser resolvida mediante técnicas de análise estatísticas. Quando existe viés, a pesquisa perde valor e o estudo deve ser repetido. A identificação de viés por leitores, editores e pesquisadores é fundamental para evitar dar relevância a dados inúteis ou considerar dados que poderiam ser potencialmente perigosos para a saúde dos indivíduos. Vamos conhecer então os diferentes tipos de viés que poderiam afetar frequentemente os estudos de caso-controle. Viés de seleção. Quando o grupo controle escolhido como comparador do grupo de casos não apresenta as mesmas características epidemiológicas. Este tipo de erro é muito frequente, porque é bem difícil de escolher uma população idêntica ao grupo de casos em todos os aspectos, menos na doença. Quando casos e controles são diferentes, então eles não podem ser comparados. Como não podem ser comparados, não posso estabelecer associações como vimos na tabela 2x2. Muitos pesquisadores, com o objetivo de escolher controles idênticos em todos os aspectos, menos na doença, escolhem vizinhos do paciente, que provavelmente partilham as mesmas características sociais, culturais e econômicas. Nas atividades, veremos um exemplo disto. Viés de memória. Com frequência acontece que quem padece de uma doença lembra mais dos detalhes passados. Geralmente isto acontece pela vontade de quem está doente de poder achar uma explicação para o que lhe acontece. Quem é saudável pode não registrar detalhes porque eles não fazem diferença alguma na vida dele. Uma forma de equilibrar a capacidade para lembrar dos fatos do passado entre casos e controles é a de utilizar dispositivos, fotos, lembretes, etc., que ajudem a relembrar. Por exemplo, houve uma pesquisa onde se avaliava o uso de hormônios e a aparição de malformação no recém-nascido. Para ajudar a memorizar, foram utilizadas em casos e controles fotos dos hormônios vendidos anos atrás e que poderiam estar associados à malformação. Viés do entrevistador. Os entrevistadores devem ser cegos do objetivo da pesquisa ou da hipótese da mesma, e também de quem é caso e de quem é controle. Caso eles estejam cientes destes dados, eles podem coletar dados de forma diferente ou incisiva quando frente a um caso. Isso também introduziria um erro sistemático que não poderia ser resolvido. Quando frente a casos que apresentam deficiências físicas, é mais difícil mascarar quem é caso e quem é controle. Por isso, sempre os entrevistadores devem ser cegos de qual a hipótese da pesquisa. Continuando com os aspectos metodológicos fundamentais na hora de avaliar ou reavaliar um estudo epidemiológico de caso-controle, vamos agora avaliar 5 critérios básicos, iniciando pela seleção dos casos. Quando selecionados os casos, deve-se identificar com extremo detalhe quem poderia ser selecionado como caso. Para tal fim, devo exemplificar. Número 1. Como foi selecionada a amostra hospitalar, ambulatorial, representativa de uma população? Número 2. Critérios que definem um caso. Idade, sexo, sintomas e sinais clínicos dos pacientes, métodos de diagnóstico utilizados. Neste aspecto, o pesquisador deve ser tão claro e específico, tipo receita de cozinha, para que qualquer outro pesquisador tenha a possibilidade de reproduzir o estudo. Número 3. Considerar a preferência de seleção de casos novos, incidentes, ou casos velhos, prevalentes. Essa escolha trará diferença nos diagnósticos e no detalhe dos dados identificados. Provavelmente, quando escolhidos casos prevalentes, caso a coleta de dados seja realizada com registros hospitalares, teremos menor
qualidade dos dados quando comparados com dados novos, onde teremos a possibilidade de realizar entrevistas. Casos antigos podem ter sido avaliados com métodos de diagnóstico antigos, o que também limitará nossa capacidade de análise. Ainda com os critérios básicos, damos continuidade aos controles. A seleção de controles também deve ser metodologicamente detalhada, sendo que, como dito anteriormente, eles devem ser idênticos aos casos, sem a doença em questão, e escolhidos da mesma população. Os controles representam o risco habitual que qualquer indivíduo tem de se transformar em caso. Este risco será comparado, como a tabela 2x2, com o risco aumentado dos casos. A seleção dos casos deve ser independente da exposição investigada. Antes de selecionados os casos e os controles, deve-se pensar em todos os potenciais vieses para evitar que a validade interna da pesquisa esteja comprometida. Nunca devemos aceitar evidência de publicações onde o grupo controle não foi identificado com clareza. Continuando com os 5 critérios básicos, essa é a vez dos entrevistadores. Então, como explicado anteriormente, verificar sempre que os entrevistadores desconhecem o objetivo da pesquisa, que desconhece quem é o caso e quem é o controle, que desconhece o desfecho clínico. Tudo isso garante que não seja induzido viés. Ainda com os entrevistadores, vemos a necessidade de avaliar o fator de exposição de igual maneira entre casos e controles. Seria inadequado realizar entrevistas para os casos e registros clínicos para os controles. Deve-se respeitar a mesma metodologia para todos. Equilibrar o viés de memória que possa existir entre casos e controles com a ajuda de dispositivos. Evitar influenciar as respostas, já que ajudar a rememorar fatos do passado pode induzir dados errados e viés. Como último critério básico a ser considerado, temos os confundidores. Os confundidores são outras exposições desconhecidas ou conhecidas que podem alterar a associação entre a exposição e a doença de interesse. Vamos pensar em um exemplo. Estamos frente a uma população de doentes com infarto agudo do miocárdio e queremos saber se os expostos à hipertensão arterial apresentam maior risco de infartar. Para tal fim, escolho um grupo de infartados e um grupo de não infartados e pesquiso a exposição à hipertensão arterial nos 2 grupos. Até ali tudo bem, mas existe um terceiro fator que influencia os resultados. Uma grande proporção dos indivíduos que infartaram eram também tabagistas. O tabagismo, então, está alterando a associação entre hipertensão e infarto agudo do miocárdio. Separando os tabagistas, poderei avaliar, então, a associação real entre eles. Os confundidores devem ser também pensados e identificados antes de iniciar a pesquisa. A diferença com o viés é que os confundidores não invalidam os resultados da pesquisa. O efeito que provoca pode ser corrigido de várias maneiras, sendo a mais frequente a análise estatística. Não vamos aprofundar nas técnicas porque fogem dos objetivos do curso, mas podemos sim mencionar que as técnicas mais usadas são a regressão lógica e a estratificação. Quando suspeitada a presença de confundidores no planejamento da pesquisa, devem ser colhidos dados que permitam a avaliação posterior do seu efeito. Encerramos assim mais uma videoaula do curso Introdutório à Epidemiologia. Falamos dessa aula sobre os estudos de caso controle, e você pode aprofundar ainda mais seus estudos na nossa biblioteca virtual, onde você poderá encontrar artigos e um PDF que orienta toda essa nossa videoaula. Participe também das atividades práticas dos fóruns de discussão e realize as tarefas deste módulo. Obrigado pela atenção e bom trabalho.